Deus abençoe a todos que participaram e colaboraram dessa primeira remessa. Amém, queridos? Amém? Deixa eu compartilhar algo muito importante com vocês nessa noite. Quero conversar com vocês sobre algo que a palavra de Deus nos ensina, que é uma prática espiritual, que é um princípio espiritual, e talvez seja um daqueles princípios centrais de toda a Bíblia. Talvez seja um daqueles princípios centrais da vida do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, é isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Eu quero conversar com você nessa noite sobre uma vida de oração. Você pode repetir comigo? Uma vida de oração. A primeira pergunta, querido, do céu para nós é: como anda a sua vida de oração? Não precisa responder para mim, mas você pode pelo menos pensar e meditar um pouco sobre isso. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 36. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, Mateus 26, verso de número 36. Eu vou ler aqui, Caio Felipe, na NVI, tá? Se puder colocar a mesma versão ali, fazendo um favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36. Aqui, Mateus está relatando quando Jesus esteve naquele jardim, no Getsêmani. E esse momento aqui, ele é muito importante para nós como igreja. Ele é muito importante para a vida cristã, ele foi muito importante para o ministério de Jesus. Eu quero ler com você alguns versículos aqui, depois nós vamos compartilhar uma palavra sobre uma vida de oração. A palavra de Deus aqui, no verso de número 36, diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja conforme como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado por esse momento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade para nós, Pai. Obrigado porque nós amamos ouvir e ler e meditar na Tua palavra, Pai. Senhor, a minha oração nessa noite é que o Senhor fale conosco, Pai. Pai, que da maneira que nós entramos aqui nessa noite, Pai, que cada um aqui saia mais animado, Senhor, que cada um aqui saia revigorado, que cada um aqui saia transformado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que ao final dessa mensagem, Senhor, nós possamos perceber o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. O quanto nós necessitamos do Senhor, o quanto nós precisamos de uma vida de oração, Pai. Fala conosco nesse momento. Espírito Santo de Deus, fala com cada coração aqui de uma forma personalizada, Pai. Entrega essa mensagem, Pai, de uma maneira única sobre cada coração aqui
em nome de Jesus. Amém? Queridos, Jesus aqui está nesse lugar, nesse jardim chamado de Getsêmani. Esse momento ele é muito marcante na história, na vida do Senhor Jesus, porque foi um dos momentos mais difíceis que Jesus passou em toda a sua trajetória. Nos seus 3 anos e meio de ministério público, esse talvez seja um dos momentos mais tristes e mais dolorosos que o nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui nessa terra, humanamente falando. Getsêmani fala de um lugar de prensa. Getsêmani fala de um lugar onde Jesus ele foi exprimido. Getsêmani fala desse lugar de angústia, desse lugar de dor. Jesus, querido, aqui ele estava prestes a ir para a cruz. Jesus estava nos seus últimos dias aqui nessa terra antes de ser crucificado. E a cruz, para muitos que não entendem, a cruz significava não somente a morte de um inocente, mas o Senhor Jesus, ele sabia de tudo aquilo que iria acontecer com ele naquela cruz. Por isso que nesse momento, ele se sentiu tremendamente angustiado. Jesus sabia, meu irmão, minha irmã, que na cruz do Calvário, toda a maldição do pecado recairia sobre ele. Jesus também sabia, meu irmão, que somente dessa forma ele conseguiria aplacar a ira de Deus por causa do nosso pecado. Por isso que esse momento, esses versos, esses 10 versículos, ele tem uma importância muito grande para nós. Jesus sabia que na cruz do Calvário, ele iria levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Jesus sabia, querido, que naquele momento, humanamente falando, era o momento mais difícil de todo o seu ministério. Sabe o que ele fez aqui? No momento mais difícil e mais angustiante de toda a sua trajetória, Jesus foi orar. Sabe, a pergunta dos céus para nós nessa noite é: o que nós fazemos quando nós nos sentimos angustiados? O que nós fazemos quando nós nos sentimos comprimidos, espremidos pela vida e pelas circunstâncias que a todo momento tenta nos abalar? O que nós fazemos quando nós estamos num dia mau? Jesus estava vivendo o seu pior dia de todo o seu ministério. O que eu e você, meu irmão, nós fazemos num dia como esse? Jesus, ele foi orar, querido. Mas sabe o que é interessante quando nós lemos o texto de Mateus aqui? Você pode ler também o texto do Evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos, eles relatam, pelo menos 3 evangelhos relatam esse momento. Jesus, ele não foi orar sozinho. Jesus, ele chama 3 dos seus discípulos. Ele chama Pedro, ele chama Tiago e ele chama João, para ir com ele para esse lugar. E não somente para ir com ele, acompanhá-lo nesse lugar. Mas Jesus separa 3 dos seus discípulos, aqueles que eram mais chegados dele, não somente para estar ali com ele. Jesus chama 3 dos seus discípulos para orar, para vigiar e para orar por ele, para interceder por ele nesse momento de dor. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele era Deus, ele é Deus. Jesus era o Deus encarnado. Jesus sabia de tudo aquilo que estava para acontecer. E mesmo assim, ele não quis enfrentar esse momento sozinho. Ele não quis passar por esse momento de dor, de angústia, sozinho. Ele escolhe esses 3 homens para estar ali com ele. Ele separa 3 amigos para orar
junto com Ele. Você já fez isso, querido, como Jesus fez? Você procura os seus amigos quando você está passando por alguma dificuldade? Ou você é daqueles que quer matar tudo no peito e dizer, não, eu resolvo. Eu não vou compartilhar da minha dor com ninguém. Jesus, querido, sendo Jesus, ele chamou 3 dos seus discípulos para estar ali com ele, para orar junto com ele, para interceder por ele. E muitas vezes, querido, eu e você queremos resolver tudo sozinho. E muitas vezes nós queremos resolver tudo na força do nosso braço. E muitas vezes eu e você, por orgulho, queremos resolver tudo sozinho. Jesus não resolveu nada sozinho. Pastor, mas ele tinha todo o poder para resolver tudo sozinho? Tinha, querido, todo o poder. Mas ele fez questão de, nesse momento de dor, de nesse momento de necessidade, ele compartilhar da sua dor com esses 3 discípulos mais chegados dele. Olha que interessante, querido. No verso de número 37, ele diz que levando consigo Tiago, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Jesus disse, fique aqui comigo, orem comigo, interceda comigo e vigiem comigo. No verso de número 39, diz assim, Jesus prostrando com o rosto em terra, Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas a sua, querido. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, querido? A nossa oração, a minha, a sua, a nossa oração, não é para que Deus faça a nossa vontade. Amém? Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Nós não oramos para persuadir a Deus. Nós não oramos para colocar Deus na parede. Não, não, não. Nós oramos a Deus para que nós possamos fazer a vontade dele aqui nessa terra. O primeiro princípio que nós precisamos aprender aqui, queridos, como igreja é esse. É o princípio da oração. É o princípio de compartilhar do nosso coração. É o princípio de compartilhar da nossa vulnerabilidade, querido. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui nesse momento? Jesus estava compartilhando da sua vulnerabilidade. Ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo filho de Deus, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, ele estava compartilhando do seu coração, da sua vulnerabilidade com seus irmãos. E muitas vezes nós não queremos compartilhar nem com o nosso cônjuge da nossa vulnerabilidade. E muitas vezes nós não queremos compartilhar nem com o nosso líder de grupo familiar. Porque o que o meu líder vai pensar de mim? Sabe o que o seu líder vai pensar de você? Que você é como Jesus, querido. Que um dia precisou de alguns amigos, orasse, intercedesse e permanecesse com ele naquele momento. Eu não vou pedir oração, porque o que o meu pastor vai pensar de mim? Eu sou um líder, eu sou um ministro, eu sou alguém que... Não, querido, seu pastor vai pensar que você é como ele, que é vulnerável diante das circunstâncias da vida. Seu pastor vai pensar que você é como Jesus, que no momento de dor, você não quer resolver tudo sozinho. Que você não quer resolver somente com o seu intelecto, somente com a força do seu braço, que você sabe que é precioso e é necessário compartilhar das nossas fraquezas uns com os outros. Foi isso que Jesus, querido, está fazendo aqui. Em todos os evangelhos, querido, se você perceber,
Se você fazer um levantamento ali em todos os evangelhos, você vai perceber em vários momentos Jesus falando sobre oração, Jesus ensinando os seus discípulos sobre oração, mas principalmente Jesus se retirando dos lugares onde ele estava para orar, para ter o seu tempo a sós com o Pai. A todo momento Jesus estava falando, estava ensinando sobre oração, mas principalmente Jesus estava praticando, estava vivendo uma vida de oração. Sabe, a pergunta dos céus para nós é: como anda, querido, o nosso tempo de oração com o Pai? Pastor, mas isso é básico. Eu sei que é básico, querido, mas muitas vezes nós não estamos sendo firmes ou sendo fiéis no básico. As coisas da nossa vida estão acontecendo, querido, a todo momento. Os dias bons, eles vêm, os dias maus, eles vêm, as circunstâncias acontecem, as coisas inesperadas acontecem, as crises, elas acontecem, a enfermidade, elas acontecem, meu irmão. Existem situações que são inevitáveis na nossa vida, queridos. Mas Jesus está nos chamando a atenção nessa noite. Ei! E muito mais do que chamar a nossa atenção, querido, Jesus está nos ensinando como fazer, e como vencer, e como ter uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Amém? Você percebe isso na vida de Jesus, meu irmão? Amém? Em todos os evangelhos, querido, nós vamos perceber Jesus ensinando e vivendo uma vida de oração. Jesus levava isso muito a sério. Jesus, querido, ele era tão disciplinado na oração que os seus discípulos percebiam isso, sabia? Seus discípulos percebiam que ele não só falava de oração, mas que ele vivia uma vida de oração na prática. Ao ponto de um dia eles estarem reunidos, os seus discípulos, eles olham para Jesus e dizem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, assim como o Senhor ora. Nos ensina a se conectar com o Pai, assim como nós vemos o Senhor fazer dia após dia na nossa caminhada. Senhor, nos ensina a ser como o Senhor, porque nós estamos percebendo que o Senhor está caminhando, que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está ensinando, mas também o Senhor está se retirando para orar, para ter o seu tempo a sós com o Pai. Esse momento, querido, no Getsêmani, é muito importante, querido. É onde Jesus está rasgando o seu coração. É onde Jesus está demonstrando, em toda a Bíblia, o seu lado humano, o seu lado de homem. Sabe, para muitas vezes, pedir ajuda para um homem é mais difícil do que para uma mulher, sabia? Porque as mulheres, elas têm um coração mais aberto para isso. Nós percebemos isso na vida da igreja. As mulheres, elas pedem ajuda mais fácil. As mulheres, elas abrem o coração mais fácil. E muitas vezes nós, homens, estamos guardando esse monte de coisa e nós muitas vezes não tomamos o passo de fazer como Jesus fez. Jesus aqui, querido, estava demonstrando o que é ser um verdadeiro homem. Jesus aqui estava nos ensinando o que é ser realmente um homem de Deus. Um homem que sente dores. Um homem que passa por dias difíceis. E principalmente, um homem que pede ajuda para os seus amigos, quando é necessário. Jesus sabia, querido, de tudo que ia acontecer com ele. Jesus sabia de tudo que lhe esperava, querido. Mas mesmo ele sendo Deus, ele rasgou o seu coração. Ele se mostrou vulnerável diante, muito mais do que amigos. Jesus era o líder, Jesus era o mestre, Jesus era o Senhor daqueles discípulos. Sabe por que muitos líderes hoje, querido, muitos pastores, eles caem? Porque muitos não conseguem demonstrar a sua vulnerabilidade diante da igreja, diante dos seus amigos,
diante dos seus pastores e principalmente diante dos seus liderados. Muitos líderes hoje, querido, evangélicos, na nossa nação, se você perceber, querido, quase que a todo dia, infelizmente, nós temos notícias tristes de escândalos acontecendo. E não é lá fora, não, é dentro da igreja, infelizmente. Só que Jesus já havia nos alertado sobre isso. Jesus falou que os escândalos são inevitáveis, eles vão acontecer. Mas Jesus disse algo muito precioso. Mas ai daquele por onde vêm os escândalos. Sabe qual que era a oração de Jesus aqui, querido? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja conforme a minha vontade, Pai, mas a sua. Sabe, às vezes nós olhamos ali e podemos pensar, Jesus estava com medo de ir para a cruz, pastor. Jesus não estava, querido, com medo de ir para a cruz. Não, mas Jesus está orando a Deus ali e ele estava com medo dos açoites daqueles homens. Jesus não estava com medo dos açoites daqueles homens. Não, mas Jesus ali, ele poderia estar com medo da dor que ele iria sentir. Jesus não estava com medo, querido, da dor que ele iria sentir. Ele sabia, querido, que quando ele fosse pendurado naquele maneiro, toda a maldição de toda a humanidade recairia sobre ele. Ele sabia, querido, que quando o pecado de toda a humanidade, querido, fosse derramado sobre a vida dele, querido, ele iria dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Você consegue imaginar, querido, esse momento, querido? É difícil até de descrever isso. Mas a angústia, esse momento, ele é tão marcante, ele é tão importante para nós. Porque a palavra de Deus, querido, nos relata e nos ensina que nesse momento de dor, de angústia, onde toda a maldição da humanidade, onde todo o pecado, o meu, o seu pecado, que não são poucos, ele recairia sobre ele, querido, a ponto dele olhar para o Pai e dizer, meu Pai, por que você me desamparou? Jesus sabia, querido, de tudo que ia acontecer. Mas Jesus não foi uma fantasia, uma história em quadrinhos que foi para a cruz. Jesus, ele era Deus, ele é Deus. E ele sempre vai ser Deus. Mas ele foi alguém humano, querido, de carne e osso como eu e você. Ele sentiu as dores quando os cravos perfuraram as suas mãos. Ele sentiu as dores quando os cravos perfuraram os seus pés. Ele sentiu a dor quando colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Mas essas não foram as maiores dores que Jesus sentiu. As maiores dores, querido, que Jesus sentiu foi a dor de carregar sobre ele o meu, o teu, o nosso pecado. As maiores dores que Jesus sentiu não foi dos açoites daqueles homens que dilaceravam o seu corpo. A maior dor que Jesus sentiu foi sentir o peso do pecado, da maldição que era nossa, recair sobre a vida dele. Essa foi a maior dor que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, Jesus Cristo, sofreu naquela cruz. E mesmo assim, ele foi até o fim. Mesmo assim, mesmo se sentindo abandonado naquele momento por Deus, ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma, duas, na terceira vez, ele disse, Pai, eu sei que não tem como, mas não seja conforme a minha vontade, seja conforme a sua vontade.
Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que você é um pai que me ama e eu desejo a sua vontade. Sabe o que é interessante, querido, no texto? Jesus, depois de orar, depois de ter levado esses 3 amigos junto com ele, ele volta. E quando ele chega, o que os seus amigos, seus guardiões estão fazendo? Dormindo, querido. Os caras estavam dormindo, querido. Jesus estava lá angustiado, querido, chorando. Jesus estava tão angustiado que o Evangelho de Lucas vai dizer que escorria lágrimas de sangue dele, de tanta angústia que ele estava sentindo naquele momento. E quando ele volta para os seus discípulos, para os seus amigos, para aqueles a quem ele havia levado junto com ele para aquele lugar, os caras estavam dormindo. Jesus, querido, Jesus ele chega diante de Pedro e fala: cara, vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo. E o que é interessante aqui também é que Jesus chama a atenção de quem? De Pedro, querido. Jesus não chama a atenção de Tiago nem de João, Jesus chama a atenção de Pedro. E fala: Pedro, vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo. E se eu e você fosse Pedro, o que queria falar para Jesus? Mas Jesus, mas não é só eu que estou dormindo, não, os caras estão dormindo aí também, o senhor só chama a minha atenção. Na verdade, nós talvez íamos dizer isso para Pedro, querido, para Jesus. Mas eu vejo algo muito interessante aqui, querido, do jeito que Jesus ele tratava com Pedro. Você já percebeu isso na palavra de Deus? A maneira que Jesus ele trata com Pedro é totalmente diferente da maneira com que ele trata com os outros discípulos. Jesus ele trata Pedro de uma maneira mais firme. Jesus ele chama a atenção de Pedro, ele chama Pedro mesmo. E aqui os 3 estavam dormindo, mas ele chamou a atenção de quem? De Pedro. Lembra do episódio lá, quando os discípulos estão dentro daquele barco e eles estão passando por aquela tempestade, aqueles ventos assolando quase o barco afundando. E Jesus aparece, aqueles homens tremendo de medo dentro daquele barco, achando que era um fantasma. E qual foi o único que falou com Jesus? Foi Pedro. Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vou até o Senhor andando sobre as águas. Jesus falou: pode vir, Pedro, sou eu mesmo. A palavra de Deus relata que Pedro sai, querido, andando em direção a Jesus sobre as águas. E o texto vai nos dizer que, numa certa altura, Pedro já havia andado talvez alguns metros, mas numa certa altura Pedro tira os olhos de Jesus e começa a reparar nas forças dos ventos, começa a reparar o tamanho das ondas, e quando ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas circunstâncias, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a afundar. Todas as vezes, meu irmão, todas as vezes, minha irmã, que nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos nas situações, nas circunstâncias, nas provações da vida, é certo que nós vamos naufragar. E é interessante que Jesus não deixa Pedro afundar, querido. A palavra de Deus fala que Jesus, tomando Pedro pelas mãos, traz ele de volta para o barco. E Jesus, olhando para Pedro, diz: muito bem, Pedro. Foi isso que Jesus disse? Jesus, olhando para Pedro, diz: homem de pequena fé. Mas, querido, tinha mais 11 lá no barco que nem saiu do barco. Tinha 11 que estavam tremendo, se borrando de medo. Pedro foi o único que teve coragem de ir até Jesus, de andar sobre as águas. E Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé. Se eu fosse Pedro ali, eu ia falar: Senhor, se eu sou homem de pequena fé, esses cabras que está tudo dentro do barco aqui com medo é o quê? É uma fé negativa, só se for. Mas Jesus tinha uma maneira, querido, totalmente diferente de tratar com Pedro, querido. Jesus tinha uma maneira especial, querido, de tratar com ele. A maneira com que Jesus ele tratava com Pedro
Fala de quem ou daquilo que Pedro se tornaria. Jesus sabia, querido, que ele tinha que tratar Pedro daquela forma. Não fala somente da pessoa de Pedro, mas fala de quem Pedro se tornaria um dia. Sabe, muitas vezes nós reclamamos da maneira com que Deus trata com a gente. Você já reclamou diante de Deus por alguma situação? Quem nunca reclamou? Se alguém nunca reclamou é porque não corou, porque às vezes nós vamos orar, nós vamos para a presença de Deus e nós somos humanos, querido. Nós reclamamos. Mas Jesus, querido, não estava olhando para aquele Pedro. Jesus não estava vendo aquele Pedro que afundou ali nas águas. Jesus estava vendo aquele Pedro, querido, lá em Atos dos Apóstolos, pregando a palavra de Deus e mais de 3.000 pessoas se convertendo ao senhorio de Jesus. Jesus não estava vendo só aquele Pedro que o negaria naquele dia. Jesus estava olhando para aquele Pedro, querido, que iria curar, queria libertar, queria abrir igrejas, expandir o evangelho do reino de Deus. Tem uma frase no meio evangélico, querido, que é muito interessante. Deus me fez lembrar dessa frase nessa tarde. A frase diz o seguinte: Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Não reclame, meu irmão, da maneira com que Deus tem tratado você. Não reclame da maneira com que Deus tem nos tratado nesse tempo, querido. Tudo aquilo que Deus nos permitiu passar, querido, não tem a ver com aquilo que nós vamos chorar, com aquilo que nós vamos sofrer, mas tem a ver com aquilo que nós vamos nos tornar em Cristo Jesus. Jesus, querido, lembra de domingo passado? Jesus estava lá, querido, do nosso passado, orando, cuidando, guardando as nossas vidas. Jesus sempre esteve conosco, querido. Sempre esteve conosco. Jesus está lá, querido, do nosso futuro. Preparado já, com tudo preparado para mim e para você. Não reclame da maneira com que Ele tem tratado o nosso coração, querido. Ele não vai pegar leve em quem Ele investiu pesado. E quem Jesus investiu pesado aqui? Levante sua mão. Todos nós. Todos nós. Jesus investiu muito pesado. Jesus disse para aqueles homens: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Verso número 41 diz: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa foi aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Vocês não podem vigiar comigo uma hora, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você olhar no texto, você vai perceber que o espírito ali não está com letra maiúscula, está com letra minúscula. Jesus não estava se referindo ao Espírito Santo. Jesus estava se referindo ao nosso homem interior. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: o homem interior de vocês está pronto, mas a carne de vocês, ela é fraca. O nosso homem interior, querido, ele já foi vivificado por Deus, amém? O nosso homem interior, ele já foi vivificado pelo Espírito de Deus. O nosso homem interior já foi salvo, já foi transportado de um império para um reino. O nosso homem interior já tem o selo do Espírito Santo, a garantia da ressurreição, querido. Mas a nossa carne continua a mesma porcaria de sempre. É sobre isso que nós precisamos pensar. O apóstolo Paulo diz algo interessante em uma das suas cartas. Ele diz não nessas palavras, mas no contexto. Paulo está dizendo que todas as manhãs nossa carne está tramando contra a nossa vida. Todas as manhãs a nossa carne está tentando nos derrubar. E ela não se cansa de tentar fazer isso. É por isso que Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: o homem interior de vocês, ele está pronto. Mas a carne de vocês, o homem carnal,
é fraco. A carne é fraca, querido. Foi por isso que Jesus disse: vigie e ore, para que não caia nas mãos do tentador, querido. Será que nós podemos aprender aqui com Jesus, querido? Existe oração ruim? Não existe oração ruim. Pastor, mas eu não sei falar palavras bonitas. Oração nunca foi dizer palavras bonitas. Não existe oração ruim, querido, ou oração boa. Todas as vezes que nós oramos, querido, nós estamos nos conectando diretamente com o Pai. Seja em palavras bonitas, seja em palavras simples, seja em qualquer outro idioma. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos com um caminho aberto diante do trono da graça de Deus. Não existe, querido, essa questão de oração. Pastor, mas eu não oro porque eu não sei falar. Fala amém. Não, mas fala alto, firme, amém. Glória a Deus, todo mundo sabe falar aqui. Amém, querido, é isso. Não existe o bonito, não existe o mais ou menos, não existe o Deus formoso, maravilhoso, grandioso, não. Jesus está nos ensinando algo precioso aqui, querido. Todas as vezes que nós oramos, querido, existe um caminho aberto para o Pai. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, e o quarto ali não precisa ser propriamente dito o quarto da sua casa. Pode ser a sala, pode ser o carro, pode ser o seu trabalho, pode ser o banheiro da empresa onde você trabalha, pode ser aqui na igreja, pode ser em qualquer outro lugar ali, querido. Jesus está dizendo que quando nós fechamos a porta, quando nós nos reservamos num lugar para estar a sós com Ele, Ele não somente ouve as nossas orações, mas o Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus nos vê. Você quer ser visto, querido, por Jesus? Ore mais. Tenha mais tempo, separe mais tempo para estar a sós com o Senhor. Viva uma vida, querido, de oração. É disso que Jesus estava nos ensinando, querido. Jesus existiu um momento que ele se retirava para estar a sós com o Pai. E existem momentos que nós precisamos nos retirar. Existem momentos na nossa vida, querido, que às vezes a gente vai precisar falar para a nossa família: gente, vai um pouquinho, vai para algum lugar. Essa semana eu fiz isso. O pastor falou: vamos lá, não sei onde comigo. Eu falei: não quero ir. Eu quero ficar aqui a sós com Deus. Não, mas vamos lá. Depois eu falei: não, eu não quero ir. Vai lá você, deixa eu quietinho aqui. Não tinha ninguém em casa, os meninos não estavam em casa. Eu falei: não, agora eu vou ficar a sós com meu pai. E nesse dia, querido, eu fiz algo interessante. Eu falei: hoje eu não vou pedir nada. Coloquei uma música lá, fechei a porta do meu quarto e essa noite eu só vou adorar o Senhor. Só vou bendizer o teu nome, eu só vou adorar, só vou engrandecer o teu nome. Oração fala sobre isso também, meu irmão. Sabe, muitas vezes nós vamos diante do Senhor e pedimos, falamos. Isso é bom, isso faz parte da nossa vida de oração. Mas existem momentos, querido, que nós precisamos nos achegar diante dele e dizer: Deus, hoje eu não quero, não vou pedir nada. Hoje eu quero só estar com o Senhor, só estar na tua presença. Nós necessitamos disso, meu irmão. Nós necessitamos viver uma vida, querido, de oração. Jesus disse: vigiem e orem para que vocês não caiam. Jesus está dizendo que quando nós não oramos, querido, nós ficamos vulneráveis e nós podemos cair nas mãos do tentador das nossas almas. É sobre isso que Jesus estava falando com os seus discípulos. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando nós oramos, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, quando nós nos achegamos diante do Senhor, da nossa maneira, do nosso jeito de falar, no lugar onde nós às vezes escolhemos ou no lugar onde nós estamos, nós somos fortalecidos por Ele, meu irmão.
Nós somos fortalecidos por Ele. Quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós demonstramos para Ele a nossa vulnerabilidade, quando nós estamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Jesus não quer, querido, que nós nos achegamos diante dEle com todas as respostas. Jesus não quer que nós nos achegamos diante dEle dizendo o que Ele tem que fazer para nos abençoar. Não! Sabe o que Jesus espera de nós, meu irmão? Que nós sejamos sinceros, transparentes diante dEle. Sabe aquele dia que você está com raiva de uma pessoa? Jesus quer que você chegue diante dEle e fale: Senhor, eu estou com raiva dessa pessoa. Me ajuda, tira isso do meu coração. Sabe, esposa, quando você quer catar o seu marido pelo pescoço, dar uma chacoalhada nele, Jesus quer que você fale para ele. Quando você quer catar o seu filho e dar um... Jesus quer que a gente chegue diante dele e fale: Senhor, toma conta do meu coração aqui, porque eu não tô bom, não. Jesus quer que a gente seja sincero, querido, diante dele. Jesus quer que a gente seja transparente, seja vulnerável diante dele. Jesus espera isso, querido, de mim e de você. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, querido. Para que nós não caiamos nas mãos do tentador das nossas almas, principalmente nos dias maus. Jesus estava vivendo um dia mau. Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, Jesus estava vivendo um dia mau. E Jesus venceu, querido, todos os dias maus da sua vida. Jesus venceu, querido. Sabe por que ele venceu? Para nos ensinar. E assim como ele venceu, querido, nós também podemos vencer. Amém? Ele venceu para nos ensinar e para nos conduzir a um caminho que ele já trilhou para mim e para você. De um caminho que ele já preparou para mim e para você. De um caminho que não foi um caminho, querido, tranquilo. Que não foi um caminho gostoso, não. Foi um caminho de morte, de dor, de angústia. Mas foi um caminho aberto pelo sangue de Jesus Cristo para mim e para você caminhar por ele hoje. Jesus venceu, querido, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Amém? Jesus estreou, querido. Estreou o céu naquele dia. Jesus ressuscitou, querido, para mostrar e para nos ensinar o caminho de uma nova vida, de uma vida eterna juntamente com Ele. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós vivemos, querido, dias maus. Jesus estava passando por esse dia, querido. Mas mesmo no dia mau, Ele não ficou sozinho. Ele chamou 3 amigos para orar com Ele, para vigiar com Ele, para pelejar com Ele, querido. Nós precisamos aprender esse princípio como igreja. Nós precisamos aprender isso, querido, como igreja, como comunidade da fé. Sabe, Jesus sendo Deus, querido, Ele chamou aqueles 3 homens para estar com Ele, querido. Tem muita gente sofrendo sozinho, querido, nesses dias. Tem muita gente sofrendo, angustiando, sozinho. Meu irmão, minha irmã, você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa passar por tudo aquilo que você tem passado sozinho, sozinha. Existem homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar que podem te ajudar a viver a sua vida a ser mais leve. Pastor, mas vai solucionar todos os seus problemas? Não vai solucionar os seus problemas, mas vai te ajudar, querido. Assim como Jesus estava sendo ajudado por aqueles homens ali. Pelo menos era para ser ajudado, né? Pelo menos foi o princípio que ele chamou aqueles homens ali.
Jesus também está nos ensinando, querido, que orar a sós é bom. Mas quando nós oramos, querido, em concordância, quando você ora com seu marido, quando você ora com a sua esposa, é muito melhor, é muito mais poderoso. Quando nós oramos em família, querido, é muito mais poderoso, querido. Quando nós oramos como igreja, querido, é muito mais poderoso. É por isso que nós temos a intercessão antes do culto aqui, não sei se todos sabem. Todos os cultos, todos os domingos, às 6:30 da tarde, naquela salinha ali, ó, do berçário. Existe um grupo de pessoas orando pela celebração, batalhando, guerreando, intercedendo, querido, pela sua vida, intercedendo pelo nosso culto todos os domingos. A pastora Tânia está ali, junto com alguns irmãos. E glória a Deus por aqueles que têm se disposto a estar ali, querido. Gostaria que muita gente estivesse, que muita gente fosse despertada, querido, para aquilo que Jesus está nos chamando nesses dias. O pastor Danilo falou sobre as terças-feiras aqui, querido. Há pelo menos 2 anos nós estamos aqui perseverando todas as terças-feiras, orando, clamando, intercedendo pela igreja, pelas famílias, pelos casamentos, pela cidade, pela nossa nação, pelo nosso país. Nós precisamos ser despertados para isso, querido. Orar como igreja, querido, é algo sensacional. É algo sobrenatural. E quantas respostas, querido, de oração nós temos tido ali dessas terças-feiras. Quantos milagres, querido, que nós temos, pessoas têm testemunhado ali, querido. Milagres de cura, milagres de livramento, de libertação, de restauração de famílias, querido. Orar, querido, também é desenvolver um relacionamento com Deus. Não é só falar. Orar também é ouvir a Deus. Quanto tempo você tem dedicado, meu irmão, minha irmã, para ouvir a Deus? Quantas vezes você tem se achegado diante do Senhor e tem dito para Ele, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz. Quantas vezes você tem se disposto a abrir a sua Bíblia e ter um tempo mesmo de qualidade com o Senhor? Sabe uma desculpa que nós não vamos poder dar para o Senhor quando nós chegarmos no grande dia? É que nós não tivemos tempo. Essa é uma desculpa que nós não vamos poder dar para Ele. Senhor, mas eu trabalhei demais, Senhor, eu tenho 2, 3 empregos, eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha filho para cuidar. Nós não vamos poder dar essa desculpa para Ele. Senhor, eu tinha um ministério para cuidar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser o provedor da minha casa. Essa desculpa nós não vamos poder dar para o Senhor. Todos nós. O problema nosso não é falta de tempo. O problema nosso é falta de prioridade, muitas vezes. Oração precisa ser uma prioridade, meu irmão, na nossa vida. Oração precisa ser uma prioridade na nossa vida como filho de Deus, como filha de Deus. Oração precisa ser uma prioridade para nós como igreja. Se nós queremos ser uma igreja relevante, querida, aqui nessa cidade, se nós queremos ser uma igreja relevante que faz a diferença nesse bairro onde nós estamos, na cidade de Paranavaí, nós precisamos ser uma igreja que ora mais. Nós precisamos ser uma igreja que ora mais, juntos, uns com os outros, como família, como grupo familiar, como ministério, como departamento. Deus trouxe eu e você aqui nessa noite, querido, para falar comigo e com você. Nós precisamos orar mais. Vou convidar o pessoal do louvor aqui. Orar também, querido, é um momento sublime, onde Deus e o homem se encontram para crescer em amizade, em um relacionamento íntimo. Lembra que nós falamos há alguns dias atrás aqui? Por que Adão e Eva foi criado?
Por que Deus criou um homem, deu um homem uma mulher? Com um princípio maior, para se relacionar com Ele. Deus criou eu e você, querido, por um propósito maior, para nós nos relacionarmos com Ele. E não é só se relacionar de uma maneira superficial, não é se relacionar com Ele uma vez por semana, ou 2 horas num culto de domingo, não. Não foi para isso que eu e você nós fomos criados, meu irmão. Não foi para isso. Talvez hoje você esteja vivendo dessa forma, mas não é o propósito de Deus que eu e você vivamos dessa forma. O propósito de Deus é que eu e você estabeleçamos na nossa vida a oração como prioridade. O propósito de Deus para mim e para você é que nós nos tornamos íntimos dele, querido. Que nós nos tornamos íntimos dele. E nós não conseguimos nos tornar íntimos de alguém vendo essa pessoa uma vez por semana. Conversando com essa pessoa uma vez por semana. Você sabia que Deus é uma pessoa, querido? Sabia disso? Eu sei que isso é óbvio, mas Deus é uma pessoa, querido. Deus é uma pessoa. E Ele deseja que eu e você, querido, se relacione com Ele todos os dias. Esse é o desejo dele. Esse é o desejo do nosso Pai, querido. Você imagina o nosso Pai esperando todos os dias por mim e por você? Você já imaginou isso, querido? Nosso Pai esperando. Agora o Fábio vai vir. Agora o Fábio vai falar comigo. Agora o Fábio vai abrir o seu coração para mim. O coração dele está assim, agora ele vai falar comigo. Nosso Pai está esperando, querido. Eu e você todos os dias. Você pode se colocar em pé nessa noite? Orar, querido, é crescer em amizade, em um relacionamento íntimo com o Senhor.